Boa, então vamos lá. Então, qual que é o nosso objetivo hoje, tá? O meu objetivo é conversar com você que já está com alguns primeiros passos ali de React, que você já trabalha com React ou até mesmo já fez algum projeto, tá? O meu objetivo hoje não é construir um projeto de ponta a ponta com vocês, mas é te ajudar a montar uma arquitetura mais pró. Então, o que está acontecendo, principalmente se você estiver chegando no mundo do React? Olha só, tudo que eu vou te dizer aqui hoje não é para você se assustar, muito pelo contrário. É muito mais para você ter um caminho mais bem definido de estudo e entender para onde o mercado está remando, tá? Porque o que acontece, Renan? Eu estou vendo que o pessoal acaba consumindo muito conteúdo, principalmente ali em YouTube e tudo mais de React, só que é o seguinte, o mercado ele está muito diferente do que alguns conteúdos têm apresentado, né? Não à toa, dentro do DillPro, a gente sempre tem focado nisso, em criar trilhas ali lineares e que sejam conteúdos atualizados de mercado, tá? E aí, o React ele sofreu uma grande mudança no começo do ano, tá? Então, se você começou a trabalhar com React aí no começo do ano e acessou a documentação de uns tempos para cá, vocês podem ver que a documentação ela está totalmente diferente. Então, ele está trazendo mais uma opinião dentro do seu projeto, né? E aí eu vou conversar um pouco mais sobre essas ferramentas que estão andando em conjunto com o React e eu preparei um super conteúdo aqui com algumas dicas para montar um projeto escalável, tá? E aí, como o nosso foco hoje vai ser isso nessas ferramentas, tá? Eu vou apresentar essas ferramentas primeiro para você começar a colocar um pezinho na água ali e também para você conhecer o que está dentro do mundo React, tá? Então, Felipão, hoje a gente vai desenvolver um clone do Netflix ou de alguma outra coisa do tipo. Esse não é o foco hoje, tá? Nosso foco é conhecer um pouco mais desses conteúdos que estão dentro do React. Porque a verdade é o seguinte, o que vai diferenciar você de uma centena outra de devs ali que vão estar ali num processo seletivo é o que você sabe, tá? Então, o que você sabe é o que vai fazer a diferença. Então, quando o pessoal fala que conhecimento é poder, eu acredito nisso, mas eu também acredito que conhecimento aplicado é o que de fato é poder ali, tá? E hoje, Renan, o que eu vou trazer para o pessoal? Eu vou conversar muito ali sobre Vite, tá? Então, para quem nunca ouviu falar, então a gente vai entender melhor ali o que é o Vite. A gente vai entender também, conhecer a biblioteca do Tailwind, que é uma das principais bibliotecas que está sendo utilizada no mercado agora. Se você já ouviu falar ali no Bootstrap, ali, é um forte concorrente ali do Bootstrap, que sim, tem ganhado uma adição muito grande, e já é muito comum você ver nas vagas aqui brasileiras aqui, então. E outro ponto ali que é importante de falar é a questão de produtividade. Eu sei que tem muita gente que fala, putz, desenvolvedor tem que trabalhar com Linux e tudo mais, e aí eu vou mostrar algumas dicas de produtividade para quem está no Windows, tá? Eu sou grande defensor aí e amante da Microsoft, né? O Renan bem sabe. Então eu trouxe também nesse conteúdo algumas dicas para você que utiliza o Windows ali, para você acelerar ali o seu front-end com algumas dicas ali de PowerShell, tá? Então esse é o nosso foco hoje. Se você já sabe React, está na hora de você dar um segundo passo, vamos um pouco além ali, porque chegou a hora de você começar a ganhar produtividade no seu trabalho, que é fazer muito mais por menos tempo. A gente vai construir ali um esquema ali de um projeto que vai lembrar muito ali o feed do TikTok, mas o meu objetivo final é te mostrar como um conjunto de ferramentas pode acelerar o seu desenvolvimento React. A gente vai ver algumas das ferramentas e tudo que tem de mais novo dentro do ecossistema, e ainda por cima eu vou te passar algumas dicas para você deixar o seu projeto ainda mais pro. Então, se você ainda está criando projetos React ali com Create React App, saiba que existem soluções mais novas de mercado e muito mais performáticas. A gente vai ver um projeto React criado com Vite, que hoje é o principal CLI ali para você criar projetos React. Além disso, a gente vai estar utilizando TypeScript e a gente vai estilizar o nosso projeto ali de ponta a ponta sem digitar uma linha de CSS. Isso porque a gente vai utilizar a biblioteca do Tailwind, que é uma biblioteca ali muito parecida com o Bootstrap, que vai te ajudar a estilizar o seu projeto ali com vários códigos pré-prontos. E para que você consiga ganhar produtividade na hora de codar um projeto React, a gente precisa passar por 4 etapas ali. No primeiro momento é preparar o seu VS Code para isso. A gente vai instalar algumas extensões que vai ajudar ali na hora da
gente desenvolver aplicações de React de uma maneira muito mais produtiva. A gente vai instalar extensões para trabalhar especificamente ali com a técnica de PostCSS, com o Tailwind, e também a gente vai instalar uma extensão ali de snippets, que para você que não sabe, são justamente ali pequenos argumentos ali de código, ali que quando você digita ele substitui por um montante de código, então isso aumenta muito sua produtividade. Além disso, a gente vai instalar o Vite. Para você que não conhece, o Vite é uma ferramenta unificada de CLI para que você crie projetos ali front-end, onde você pode resgatar da internet alguns templates e já começar a codar em cima. E na nossa terceira etapa ali, a gente vai configurar o nosso Tailwind no nosso projeto para a gente aproveitar o poder de ter ali uma folha de estilo pré-pronta só para a gente consumir. E por fim, ali na nossa quarta etapa, eu vou te mostrar um comando para você ver que aquela telinha preta do seu computador, ela é sua amiga e ela esconde um poder que eu tenho certeza que você não está explorando e poderia fazer muito mais coisa digitando bem menos código. Vamos junto nesse projeto? E claro, para que você se torne uma máquina de produtividade, o seu melhor amigo, que é o VS Code, também tem que ser uma máquina de produtividade. E para isso, a gente vai instalar algumas extensões para poder ajudar a gente nesse percurso e também dar algumas funcionalidades a mais para o nosso VS Code. Então, se você não sabe, basta você clicar aqui, ó, nesse desenho onde tem essas caixinhas aqui e a gente já está pronto aqui para procurar qualquer extensão. E a primeira extensão que a gente vai procurar é a do React Snippets. Caso você ainda não tenha ela instalada, eu recomendo essa versão aqui do Burke Holland, tá? O que essa extensão faz? Sabe quando você começa a digitar alguma coisa ali no seu editor de código e ele já aparece uma sugestão que você só dá um Enter e ele autocompleta aquilo para você? Então, ele torna esse processo com React ainda mais prático. Por quê? Porque basta você digitar, por exemplo, FFC e ele já vai criar um componente funcional, vai criar toda aquela base de código. Então, com 3 letrinhas, você já cria aquela base de código. E isso, por si só, já agrega muito ali na velocidade na hora que você está programando. E como a gente também vai trabalhar com uma biblioteca em específica, que é o Tailwind, a gente também vai instalar a biblioteca específica dele, que é o Tailwind CSS IntelliSense. Ele que vai ajudar, né, já que o Tailwind, por padrão, ele não tem esse autocomplete, você vai utilizar a Tailwind CSS IntelliSense já para ele entender, para o seu VS Code sugerir ali quando você estiver digitando seus comandos com Tailwind. Então isso também vai facilitar na hora que a gente estiver utilizando essa biblioteca de estilização. E a outra extensão que você vai precisar também é a PostCSS Language Support. Ela que vai ajudar você a trabalhar com esse CSS pós-processado. Afinal, o nosso CSS ele vai passar por um processo ali de ser retrabalhado. Então quem vai interpretar isso aí é essa extensão aqui, que é a PostCSS Language Support. E por fim, a extensão que vai fazer, né, essas conversões do nosso CSS, vai ajudar a gente a fazer esse trabalho aí, que é a AutoPrefixer, né, que ele vai fazer um parse do seu CSS. E com tudo isso aqui instalado, você já está pronto para trabalhar em um projeto React muito mais prático. E claro, para você tornar a criação de projetos muito mais prático, a gente vai utilizar uma ferramenta aqui que é o Vite, que é o Next Generation Front-End Tooling. Isso porque o Vite ele é um conjunto de ferramentas para facilitar o desenvolvimento de front-end. E ele oferece algumas coisas aqui bem interessantes para desenvolvimento front-end no geral. Então, ele tem um Instant Server Starter, ou seja, ele vai pegar todos os módulos do seu projeto e já vai iniciar um server. Ele vai te dar um server de uma maneira muito prática, somente com um comando ali, ele vai subir um servidor. Além disso, ele tem a funcionalidade de Lightning Fast HMR, que é a ideia ali de você poder salvar um código e não precisar restartar o servidor para ver sua alteração. Ele já vai recarregar ali em tempo real o servidor, já com as alterações que você fez. Então isso é o Hot Model Replacement, onde ele vai substituir o código que você está editando e já vai subir uma nova versão do servidor sem você precisar ficar ligando e desligando ele toda hora. Além disso, ele tem features ricas, né, como ele fala, então ele suporta tudo que tem de mais novo, como TypeScript, JSX, coisas que você pode trabalhar com CSS, que é o que a gente vai utilizar, que é CSS pós-processado. E, claro, uma das coisas aqui que você vai ver que é uma diferença muito grande, caso você ainda esteja utilizando o Create React App, que é o Optimized Build, onde ele vai sempre construir modelos de template de projeto para você com tudo que há de mais moderno e otimizado. Você vai ver que a diferença de tempo na hora de criação de projeto é muito rápido. Além também de ter vários plugins universais que você pode dar uma estudada e ver mais o que a comunidade está fazendo também para estender os poderes do Vite, além de Fully Typed APIs, né? Então ele é uma programação, ele fala que ele tem uma programação aqui
flexível, né, com APIs tipadas em TypeScript. Então, tudo que você precisa trabalhar do Vite é muito bem feito para outros desenvolvedores. Mas vamos ver na prática como é que a gente utiliza esse carinha aqui? E para que você comece a trabalhar com ele agora mesmo, você vai acessar essa parte dele do Get Started, que inclusive é o nome de um quadro aqui da DIO. Então ele vai te mostrar tudo que você precisa para poder começar de fato a trabalhar com o Vite. E quando a gente olha aqui, ele fala os templates que ele tem. Felipão, o que é um template de um projeto? Basicamente, ele é uma forma de um projeto pré-pronta para você só trabalhar em cima, o que você também vai encontrar na internet como nome de boilerplates. E aqui ele oferece alguns modelos padrões de start para o seu projeto, desde JavaScript Vanilla até TypeScript. Então você consegue criar projetos ali, né, com TypeScript, com Vue, um projeto React, um projeto Preact, que é uma variação do React, com Lit e Svelte. E o modelo que a gente vai trabalhar aqui é esse template aqui do React TS. Então ele já vai criar um modelo de projeto React com um arquivo de configuração do TypeScript, tudo ali pronto para a gente só sair programando. Vamos ver lá no nosso editor de código como é que a gente começa a utilizar esse modelo aqui na prática. E para você utilizar ele, não se preocupe, porque se você não tiver ele instalado, na primeira utilização que você tentar chamar ele, o seu Node Package Manager vai pedir para instalar e basta apertar Y ali de Yes. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o nosso gerenciador de pacotes do Node, que é o npm, e vamos digitar create, que é justamente a palavra de criar, e vamos definir aqui que a gente vai utilizar o Vite. E aí eu posso definir qual versão do Vite eu estou utilizando, e aí eu vou passar @latest. E isso aqui me garante que eu já estou utilizando a última versão disponível do Vite. Na sequência, eu coloco o nome do meu projeto. Então aqui no meu projeto aqui, eu vou chamar ele de TikTok-feed. Importante você não ter espaço no nome do seu projeto, é interessante você manter aqui um separador em caractere, tá? Depois disso aqui, eu vou dar espaço e vou passar 2 tracinhos, que isso aqui é justamente para eu conseguir imputar alguns parâmetros, e o parâmetro que eu vou imputar aqui é o __ template, onde eu vou dizer para ele qual template de projeto, ou seja, qual forminha de projeto que eu quero utilizar, e o projeto que eu quero utilizar é o React -TS, ou seja, um projeto de React utilizando TypeScript. Quando eu faço isso aqui e dou um Enter, ele já vai trazer lá da internet lá um template, né, uma forma de projeto React pronto para utilizar utilizando TypeScript. E se você já utilizou o Create React App, você deve se lembrar que esse é um processo mega hiper demorado, afinal ele baixa um monte de dependências e quando a gente está trabalhando com o Vite, ele já está pronto aqui, ele já trouxe toda a estrutura de projeto com o arquivo TypeScript configurado já para a gente poder utilizar. Você não pode esquecer de executar esse comando aqui que ele já fala para você entrar dentro da pasta do seu projeto. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar cd de Change Directory e o nome da pasta do projeto que você acabou de criar, que é o TikTok Feed. Então, uma vez que você digitou esse comando aqui e deu um Enter, ele vai estar dentro da pastinha aqui do meu projeto. Então, com isso, a gente já conclui a utilização do Vite. Só que além do Vite, a gente vai utilizar o Tailwind para a gente estilizar o nosso projeto de uma maneira mais prática. Vamos ver como é que a gente instala ele? E para instalar o Tailwind, a gente vai no site oficial dele, que é o tailwindcss.com. Então basta você acessar esse site aqui e você vai cair justamente na página oficial. E assim como toda a documentação, começa pelo Get Started, tá? Então eu vou clicar aqui no Get Started. E aqui você já vai cair direto no nosso manual de instalação. Como a gente está utilizando um framework, eu vou clicar aqui na abinha dele, onde diz Framework Guides, ou seja, a instalação própria para frameworks. E se você olhar com calma, aqui ele tem os principais frameworks e ferramentas, e uma delas é justamente o Vite. E aqui não tem segredo, basta a gente seguir esse passo a passo de comandos aqui e a gente vai instalar o Tailwind no nosso projeto. Vamos fazer isso na prática? Como nosso projeto já está criado, o próximo passo aqui é a gente instalar o Tailwind em si e inicializar o arquivo de configuração. Então, para isso, basta você vir aqui, ó, onde tem esse ícone de prancheta aqui, clicar nele aqui, ele já vai copiar essas 2 linhas de código. Vamos colar aqui no nosso terminal e vamos dar um Enter aqui. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai baixar as 3 dependências, que é o Tailwind CSS, o PostCSS e o AutoPrefixer, igual a gente tem lá nas extensões, e ele vai dar um init no Tailwind, ou seja, ele vai criar o arquivo de configurações iniciais do Tailwind. Então, vamos esperar ele instalar aqui e a gente já volta. Então ele já instalou aqui o Tailwind aqui e também já criou 2 arquivos aqui de configuração, que é o arquivo do Tailwind CSS e o arquivo aqui de parse, né, que é o Post CSS. Então quando eu venho na raiz do meu projeto, você já vai ver esses 2 arquivos de configuração.
E o próximo passo que a gente vai executar aqui é justamente falar para o nosso arquivo de configuração do Tailwind que a gente está trabalhando com um projeto React, tá? Então, se a gente seguir aqui para o passo 3 dele, ele vai falar para você acessar o seu arquivo Tailwind config, que é justamente esse arquivo aqui, e dentro da parte dele aqui de Content, a gente vai ter aqui as configurações, né, de que tipo de conteúdos a gente está trabalhando. E aí, a gente copia essas duas linhas aqui, afinal a gente está trabalhando com conteúdo ali do index.html, que é o arquivo principal, e arquivos, né, de JavaScript, TypeScript, assim como o JSX e TSX. Então basta eu colar aqui dentro do Content e salvar, pronto. A gente já está falando para o Tailwind que a gente está trabalhando com esses tipos de conteúdos. E por fim, e não menos importante, é a gente adicionar as diretivas aqui do Tailwind no nosso Style CSS, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dentro do src, dentro do index, assim como ele aponta aqui, e copiar essas importações padrões aqui. Então, vamos lá, dentro do nosso src, vamos lá dentro lá do nosso arquivo index CSS, e vamos colar ele lá na raiz, lá em cima. Então, só vou colar. Colei eles aqui, salvei. E pronto. Se eu quiser rodar o meu projeto, eu já vou ter um projeto React com uma biblioteca de CSS aqui instalada, pronto para a gente começar a trabalhar com o nosso projeto React. E se você já fez outros projetos React, você sabe que uma das coisas para você criar projetos escaláveis é a organização da sua estrutura de projetos. E muito provavelmente a primeira coisa que você vai fazer aqui na sequência é sair clicando aqui no sinal de mais e criando um monte de pastinhas. Eu vou te ensinar alguns comandos aqui no terminal para você acelerar ali na hora de construir uma estrutura de projeto mais profissional. Eu vou passar uma estrutura aqui, mas você poderia aplicar isso por qualquer estrutura de projeto que você queira aplicar. E lembrando, aqui eu estou utilizando o Windows, tá? E o terminal que eu estou utilizando é o PowerShell. E todos esses comandos aqui, você tem análogos para ele no Linux. Inclusive, se você gostaria de ver conteúdos de produtividade para devs para Linux, deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, eu vou digitar aqui quais pastas eu gostaria de criar. E a primeira coisa que eu vou criar aqui é dentro do src, uma pasta chamada Components. Além disso, eu vou passar vírgula aqui e passar também que eu quero criar uma pasta dentro do src, que é a Pages, tá? Isso aqui não é uma coisa do Vite, nem do React, nem nada. Isso aqui são comandos do Windows que você poderia utilizar para qualquer coisa. E aí o que eu faço? Para dizer que isso aqui é uma expressão, eu posso passar aqui uma barra pipe e um sinal de porcentagem para dizer que esse carinha aqui é uma expressão. Então, o que eu faço? Eu abro chaves aqui e falo o que eu quero fazer com cada uma desses comandos que eu digitei aqui. Então eu vou dizer que eu quero criar um diretório, ou seja, makedir, né, mkdir, e aí eu represento eles com um cifrão underline. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada um desses textos que eu digitei aqui e criar um diretório dentro dessa estrutura. Então, quando eu faço isso aqui e dou um Enter, olha só, ele já criou as duas pastas aqui pra gente aqui do Pages e o Components. Só que a gente pode evoluir isso aqui um pouquinho mais, por exemplo, para a gente criar os componentes. Para criar o nosso layout, eu já tenho alguns componentes em mente e a gente sabe que para a gente criar eles ali, a gente precisa ter um arquivo .tsx ali dentro. Então, ao invés de criar isso manualmente, vamos criar também via terminal? Então olha só, como é que a gente cria os nossos componentes ali com o arquivo index ali, já para a gente deixar pronto só para a gente digitar o nosso código. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um cd de Change Director para entrar dentro do src, e aí eu vou criar os meus componentes também utilizando aqui o PowerShell, para a gente criar ele todos de uma vez só, tá? Olha só o que eu tenho aqui. Eu estou passando os componentes que eu quero criar, então dentro da pasta Components, crie o avatar, crie o feed card e o feed grid. E aí eu passo a expressão mkdir para criar make directory, ponto e vírgula, e a próxima expressão que é ni de new item, e o que? Para cada uma dessas pastinhas eu quero que você crie um arquivo index.tsx. Então quando eu faço isso aqui e dou um enter, olha só, dentro da minha pasta components ele já criou uma pastinha para cada componente e já criou um arquivo index.tsx. Muito legal, né? Tá, Felipão, mas eu preciso escrever ainda o conteúdo. Se você utilizou a extensão do Snippets que eu te mostrei lá no nosso começo lá, basta você digitar FFC e dar um Enter aqui e ele já cria a estrutura base de um componente React funcional para você. E aqui eu posso colocar o nome dele, Avatar. E pronto, eu já tenho uma estrutura base de um componente React totalmente funcional. E eu sei, você deve estar olhando agora e falar, poxa Felipe, mas o projeto ainda nem começou, só que esse que é o ponto.
Tudo isso que eu te mostrei aqui agora te adiantou várias outras coisas que, além de você fazer um projeto que antigamente era muito mais pesado por conta dos arquivos, agora você já tem uma ferramenta que é o Vite ali para padronizar toda a sua esquematização de template de projeto. Você também está utilizando o Tailwind, que a gente já vai ver como se comporta no dia a dia aqui num projeto real, para que você não precise escrever muito CSS. Inclusive, eu não vou utilizar CSS nenhum, eu não vou escrever uma linha de código CSS para o nosso projeto. Também aprendeu como é que você cria pelo terminal mesmo um conjunto de arquivos ali para que a gente consiga acelerar ali a estrutura do nosso projeto. E claro, você também adicionou ali a vantagem de você trabalhar com snippets, porque agora você vai ficar muito mais produtivo na hora de você inicializar e criar novas partes do seu projeto. Então, basicamente, agora você só vai precisar se preocupar com a lógica ali que a sua aplicação tem que resolver e não mais passar todo aquele tempo que você passava fazendo o setup de um projeto, criando pastas e subpastas. Mas vamos ver como isso aqui se comporta no mundo real em um projeto funcionando. Eu estou dentro da pasta src e aí eu vou digitar cd de change directory, tá? Que é esse comandinho aqui, e colocar ponto para ele voltar para a raiz do nosso projeto, e vou dar um npm i de install para ter certeza que ele baixou todas as dependências que o nosso projeto precisa. E você vai ver que ele é muito mais rápido quando a gente está trabalhando com Vite, afinal ele deixa o nosso projeto muito mais leve. E aí, eu já deixei alguns HTMLs prontos aqui, então eu vou te apresentar o que está acontecendo, tá? Então, dentro do nosso index, e aí já vamos ver como funciona o Tailwind na prática, tá? Então, olha só que legal, eu tenho aqui basicamente uma div principal, onde eu estou passando alguns parâmetros para ele, então ele recebe tanto o nickname quanto o real name para a gente criar um avatar, e dentro dessa div eu chamo algumas classes pré-prontas do Tailwind, tá? Então o que eu tenho aqui, por exemplo, ao invés de colocar lá, criar uma folha de estilo CSS, colocando que o widget é 100%, basta eu vir aqui e digitar, tá? Full. Então, o que ele está fazendo por debaixo dos panos? Olha só, o Tailwind está aplicando um estilo aqui de widget 100%. Então, eu consigo utilizar várias classes pré-prontas ali do Tailwind que você consegue consultar lá na documentação e já estilizar o seu projeto. Inclusive, se você quiser ver um conteúdo focado em Tailwind, deixa aqui no chat que eu posso fazer passo a passo com você e te mostrar as principais classes que o Tailwind utiliza. Então, eu criei uma div aqui, basicamente com uma imagem e algumas classes aqui do Tailwind. Então, por exemplo, para adicionar aqui um gradiente de cor, quando eu coloco o hover aqui, ele já injeta tudo isso de código. Então, ao invés de eu fazer um efeito, e onde eu tenho que digitar todas essas linhas de código, basta eu digitar essa classe aqui, ó, que é hover, 2 pontos, e o que eu quero que aconteça, tá aqui. Ao invés de eu digitar todas essas linhas aqui para fazer aquele efeito de escala, eu só adiciono essa classe e, bom, nosso efeito está totalmente funcional. Eu estou apontando uma imagem que eu coloquei aqui, e aí eu estou passando os parâmetros ali de nome, né, e o nickname para que a gente pegue esse conteúdo dinamicamente. Então toda a minha estilização, eu não escrevi um arquivo de CSS. Se você olhar dentro do meu componente, eu não tenho nada de CSS. Assim como eu fiz também o feedcard, onde eu basicamente criei uma div ali com um conteúdo ali dentro de um H2 e um P, um texto aleatório, com um parâmetro que eu recebo aqui, e o feedgrid, tá? Onde eu basicamente ali chamo um grid invocando cada um daqueles feedcards, né? Para a gente ter uma tela de um grid com 9 cards ali, imitando aquele layout de feed do TikTok. E lembrando, o meu foco aqui é explicar para você que já trabalha com React, tá? Mas caso você esteja começando com React, a gente tem outros conteúdos para você também, tá? E aqui, o que eu fiz? Basicamente ali eu chamei na página do nosso feed page, né? Eu chamei o nosso avatar e o nosso grid. Então o código ficou bem enxuto. E aí, para a gente executar esse projeto agora na prática, basta você ter habilitado aqui essa opção de NPM Scripts. Caso você não tenha habilitado no seu VS Code, basta clicar aqui com o botão direito, habilitar o NPM Scripts e dar play aqui nesse código aqui de dev. Então quando eu faço isso e dou um play, ele vai subir uma instância do servidor com a minha aplicação React. Então, basicamente, eu só tive que me concentrar na estrutura do HTML. Não precisei me preocupar com a estrutura do projeto, com o setup do projeto, se eu estou utilizando as boas práticas ou não ali, porque ele já criou um bundle ali otimizado para mim e também injetou todo o código CSS para mim e voilá. Basicamente, só precisei me preocupar com o HTML. E agora, quando eu seguro o Ctrl e clico nesse link aqui, ele já vai abrir a minha aplicação de maneira funcional. Então eu já tenho a minha aplicação rodando aqui em um servidor e olha só, sem digitar uma linha de CSS, eu consegui criar
uma tela com efeitos de mouse over aqui, então componentes reutilizáveis, e criei aqui um componente base aqui. Então a gente tem ali o que seria uma base de um projeto do feed do TikTok. E se você gostou desse conteúdo aqui, eu vou deixar o link do GitHub para você estudar o código HTML e até mesmo evoluir esse projeto aqui e deixar ele ali com a sua carinha. Mas tudo que você precisa levar em consideração é que você já consegue pegar essas dicas e aplicar no seu dia a dia. Seja para utilizar o Vite ali para você criar o seu ambiente ali de maneira muito mais produtiva, o Tailwind para você estilizar o seu código. Então, se eu abrir qualquer componente aqui, você vai ver que eu não estou importando nenhum arquivo CSS. O Tailwind, ele é uma ferramenta muito parecida com o Bootstrap e ele tem ganhado cada vez mais mercado, ele tem gerado muitas discussões. Tem pessoas que falam que o Tailwind deixa o código HTML mais poluído, tem pessoas que falam que deixa o código mais legível e existem até estratégias diferentes de como se utilizar o Tailwind. Mas tudo que eu te mostrei aqui são técnicas que você pode aplicar inclusive em projetos que você já está trabalhando ou até mesmo criar o costume, como por exemplo ali, criar toda a sua estrutura de pastas com um comando. A dica que eu deixo é para você salvar esses comandos que a gente digitou aqui, seja em algum snippet ali no seu bloco de notas, seja ali no seu GitHub, porque assim você consegue ser muito mais produtivo, seja para criar a estrutura de um projeto, seja até mesmo para adaptar ali o seu projeto para utilizar alguma biblioteca, afinal você também consegue utilizar o seu CSS em conjunto com o Tailwind, uma coisa não exclui a outra, ou também para você começar a trabalhar com essas extensões de snippets. E onde que você encontra isso aí no dia a dia? Você vai encontrar em grandes empresas. Então, por exemplo, quando você trabalha ali com a arquitetura de projetos, então imagina que você foi lá e planejou toda a estratégia de como seu projeto vai funcionar. Você não vai parar ali para ficar criando uma pastinha por pastinha. Você pode ter um script como esse que eu te ensinei no PowerShell, uma vez que você definiu como vai ser a maturidade ali da sua arquitetura, de criar aquilo em massa, principalmente porque muitas vezes você vai criar mais de um projeto, você vai estar criando um projeto back-end, o processo do projeto ali front-end, então você pode utilizar essas dicas de PowerShell que eu te passei aqui. Inclusive, se você curtiu essa dica, a gente pode trazer mais conteúdos de PowerShell aqui para acelerar o seu desenvolvimento. Assim como também, para você criar projetos padronizados ali, partindo de um mesmo template, o Vite é muito útil. Então a gente tem empresas ali, como por exemplo o iFood, o Uber, a Amazon ali, que estão preocupadas com a escalabilidade do projeto. Então, partir de um template otimizado e uma maneira padronizada de você seguir uma arquitetura de projetos é muito útil no dia a dia. Inclusive, se você já tem um projeto funcionando, você pode ir lá e adicionar o Tailwind também. Você pode ir lá e começar a retrabalhar ali a estrutura de projetos, ou até, quem sabe, para o seu próximo projeto ali, para você não ter que fazer tudo do zero, porque a gente sabe que setup é um momento ali que a gente gasta muito tempo também, só que aquilo não agrega valor. Então, para que você consiga se concentrar muito mais ali na lógica do seu projeto, ter toda essa parte de setup otimizada, seja utilizando snippets, seja utilizando scripts de PowerShell ali para você automatizar ali a criação de uma estrutura mais complexa, seja para você partir em cima de um template, tudo isso aí vai te poupar tempo para você trabalhar no que realmente interessa, que é o seu projeto em si, seja na demarcação do HTML, seja em alguma lógica que você precisa fazer no JavaScript, então você vai estar muito mais focado aonde agrega valor e não preocupado ali em investir mais tanto tempo como a gente investia antigamente para você fazer um setup de projeto. E como você viu, ele te dá ali um servidor ali com hot reload, né? Então você consegue alterar e ele já vai fornecer sempre um novo servidor para você. Então eu espero que essas dicas tenham agregado muito aí no seu dia a dia. Só que é o seguinte, eu tenho muito mais coisa para falar para você. Vamos lá. O Vite, ele não é só uma ferramenta para você criar projetos React. Se você está começando em React em 2023, eu recomendo você começar direto no Vite, tá? Ah, Felipão, mas todo mundo, quando eu vejo conteúdos mais desatualizados, fala para criar com o React App, e por muito tempo foi, porque não tínhamos soluções tão melhores. Mas hoje, por que eu recomendo o Vite? Primeira coisa, o time responsável pelo Vue, sabe, o Vue.js, que é aquela outra ferramenta, é responsável pelo Vite. E o que é o legal do Vite, tá? É que ele poderia, sim, ser uma ferramenta exclusiva só para projetos Vue, tá? Mas não, ele é paz entre os reinos. Imagina com uma mesma ferramenta você poder criar projetos React, Vue, Svelte, tá? Só o Angular, que ainda não está aqui, tá? Mas se domina uma... É tipo, já viu o Senhor dos Anéis, que você tem um anel para todos dominar? É uma ferramenta para todos dominar. Essa, assim, para mim, por si só, já é muito legal. E aí, o que acontece? Todos os projetos que você cria com o Vite, ele tem esse ponto aqui, ó,
que é o Optimized Build. Felipão, o que é isso? Ele sempre vai trazer para você um template de projeto com tudo que tem de mais otimizado. Então é como se você pegasse uma caixinha pré-pronta para você criar o seu projeto com tudo que tem, assim, de compatível com todos os navegadores, que é melhor para você utilizar, tá? E para você que é mais nerd, tá? Eu sempre sei que tem aquela galera que é mais nerd e jogava RPG. Para quem jogava Final Fantasy lá, tinha a opção lá de optimizar, lá, que você já equipava seu boneco com tudo que tinha de melhor, com a melhor combinação. É a mesma ideia, tá? E aí, qual que é o ponto aqui, tá? Com esse projeto do Vite aqui, ele é um CLI, né? Ele é uma ferramenta de linha de comando. E aí, qual que é a ideia? Você consegue criar projetos padronizados com tudo que tem de mais otimizado. Essa é a primeira coisa que é lindo do Vite. A segunda coisa que eu gosto muito do Vite é isso aqui, ó, que é o Lightfast HMR. E olha que legal que eu gosto de utilizar o meu VS Code aqui transparente junto com essa funcionalidade aqui do HMR, né? Que é o Hot Model Replacement, né? Que, primeiro, ele permite você fazer mudanças bruscas ali no seu projeto ali, e o seu projeto ele vai recompilar e voltar o servidor para você, até mesmo em pequenas alterações, tá? Então, olha só, eu vou fazer uma pequena alteração, eu vou vir aqui no meu componente aqui, eu vou vir aqui no meu componente eu vou vir aqui no meu Pages, vai, para a gente fazer uma mudança aqui mais brusca. Olha só que interessante, eu vou fazer uma mudança aqui de Felipão da DIO e vou salvar. Olha que legal. Se você reparar, ó, o que ele falou aqui, ó? Às 20 horas, 7 minutos e 11 segundos, aconteceu um update no arquivo dentro de Pages, dentro de feed index TSX. O que ele fez? Ele já entendeu que teve uma alteração, já recompilou e olha só lá no fundo, ó, já mudou lá para Felipão DIO, tá? Ou seja, eu não preciso ficar parando toda hora e restartar meus projetos. O que acontecia antigamente? A gente tinha algumas ferramentas que quando a gente chama, ele até recarregava, mas quando a gente tinha algumas mudanças muito bruscas, a gente tinha que desligar o servidor e ligar o servidor de novo. O Vite ele é muito mais inteligente nisso, tá? Em detectar onde teve alterações e já recarregar o projeto ali no servidor. Então, assim, isso para produtividade é excelente, tá? Então eu poderia colocar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar coisa totalmente aleatória aqui, tá? Então eu vou colocar aqui Anitta do Manchester City. Porque teve jogo do City hoje, o City detonou real, né? E aí, tá? Quando eu tenho alguma alteração ali no meu servidor, ele sempre vai tentar restartar aqui, tá? E olha só, como eu tô salvando ele aqui, ó, você vê quantas vezes ali ele recarrega na memória. Eu tô com um desafio aqui do delay por conta da live, tá? Por isso que vocês não vão ver na mesma velocidade que ele altera. Mas olha só, aqui embaixo, ó, tá vendo? A Anitta do Manchester City, tá? Então aqui embaixo, ó, vou só tirar daqui, ó. Vamos colocar aqui Felipe, tá? Salvei, olha só, ele já alterou. E aqui ele mostra quantas alterações eu tive ali naquele arquivo, quantas vezes ele recarregou isso. Então, isso aqui por si só é uma ferramenta gigante de produtividade com React. Eu, Felipe, hoje não vejo sentido você criar um projeto sem utilizar o Vite, tá? Eu não me vejo hoje mais criando um projeto do React com Create React App, justamente por conta dessas, só essas duas vantagens aqui do Vite, de você criar um modelo otimizado já de projeto e dessa possibilidade dele restartar o servidor para você ali em real time, para mim já não me faz trocar. Junta que eu deixo sempre aqui o meu VS Code transparente, para mim, assim, produtividade sobe absurdamente. Nossa, Felipe, mas deixar o VS Code transparente é uma dica de produtividade por si só? Para mim, sim. Eu recomendo você experimentar. Pode ser que você se adapte, pode ser que não, tá? Mas esse combo, para mim, faz total diferença na hora que eu estou codando. E aí sempre vai ter alguém que vai perguntar, Felipão, mas eu já tenho um projeto criado com Create React App, eu consigo migrar? Você consegue migrar, tá? Ele é bem tranquilo. Basicamente, tá? Eu tinha um projeto muito grande, onde eu precisei migrar, e aí o que eu fiz? Eu criei um novo projeto com Vite, e eu literalmente movi a minha source de dentro do meu... Copiei minha source do meu projeto
com Create React App e mover para o outro lado. Se o seu projeto estiver organizado dentro de uma source, você não vai ter encrenca. No máximo ali, você vai precisar levar os seus arquivos config, que estão fora da source, porque ele é totalmente compatível com o projeto Create React App ali. Você pode, inclusive, no mesmo diretório, tá? Isso é uma alternativa, criar ali um Vite Project ali, né? Na mesma estrutura que já está o Create React App, e depois só apagar os arquivos que você não vai utilizar, que é aqueles arquivos de bundle que fica ali, aquele arquivo de sujeira. Mas como vocês viram no vídeo e vocês viram agora, nosso Vite ele é muito mais rápido que o Create React App. Então, olha só, para eu subir o meu projeto, se pode comparar com o Create React App, nossa, eu levo às vezes 1 minuto, sabe? 2 minutos. Aqui a gente levou 2.500 milissegundos, sabe? A diferença é absurda, tá? Então, essa é a primeira grande dica aí para você que está trabalhando front-end com React aí, para que você aumente a sua produtividade, né? Aliás, um conjunto de dicas, né? Fala sério, só isso aqui por si só já deu uma bela, né, ajuda. Então, para mim, Felipão, VS Code transparente com o Glazit, substituir o Create React App por um Vite, tá? Para a gente ter um projeto já otimizado, não ter que ficar pensando muito, e ainda por cima ter esse hot reload aqui, para mim é maravilhoso, tá? Vamos falar do Tailwind agora, tá? E o Tailwind ele é bem polêmico, tá? Então, lembrando só, tá? Para você acessar a documentação do Vite, é o vitejs.dev. Lá você consegue ver o Vite e vários plugins, tá? Que dá para você deixar o seu Vite ainda mais tunado. Então, você tem plugins só com coisas ali para React. Você tem, assim, tem plugins da comunidade. Ele é bem tranquilo de usar, não é aquela coisa que você tem que ler e aprender uma programação, uma coisa extensa. Ele é muito easy, assim, a documentação dele é curtíssima, assim, de verdade. Numa sentada ali, você entende o que ele faz, você consegue ler a documentação, ela é curtíssima, direto ao ponto. E o melhor, anota o que eu estou falando, o Vite, ele é paz entre os reinos. Você vai dominar uma ferramenta daqui a pouco para criar projetos React, projetos Vue, e se tudo der certo, eu espero que em algum momento o Angular também entre no bolo, tá? Então, para você que é front-end, ver, poxa, Felipão, as vagas agora estão pedindo React, estão pedindo Vue, estão pedindo tudo. Assim, vai numa ferramenta que padroniza isso tudo, entendeu? A gente tem tecnologia para isso, tá? Então, não tenha medo de migrar entre as tecnologias. Certo? Vamos lá, né? Vamos pro Tailwind. Vamos explorar muito mais agora o mundo aqui do Tailwind. Então, o que é o Tailwind, tá? E por que ele é parecido com o Bootstrap, mas tem suas particularidades, tá? E o que ele tem de diferente do Bootstrap, tá? Então, olha só, o Tailwind e o site, ele tem 2 sites, que é o Tailwind UI, para você ver alguns componentes, e o Tailwind CSS, que eu recomendo para você começar, tá? O Tailwind, imagina o seguinte, ele é como se fosse uma folha de estilo gigante ali, pré-pronto, um CSS gigantão, pré-pronto para você utilizar, sabe? Porém, modularizado, tá? O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com modularizado? Ao invés dele carregar vários viés ali, então o Bootstrap ele está muito mais focado ali para você fazer estilizações, e eu diria que o Tailwind ele está muito mais focado ali para você de fato concentrar em construir o seu system design, ali, o seu tipo de design daquele sistema. Por quê? Eu vou abrir os dois aqui, tá? Felipão, não conheço nem o Bootstrap nem o Tailwind. Prazer, já é um bom momento. Não se preocupe, tá? Não se preocupe, não há nada de novo debaixo do sol. Isso aqui é só CSS escrito por outra pessoa, tá? Não tenha medo caso você nunca tenha visto, tá? Então vamos lá. Qual que é a grande, né, diferença? O HTML, o Bootstrap, tá? Ele trabalha muito nessa ideia de você construir layouts. Primeiro, ele veio resolver o problema de você construir layouts de maneira rápida, responsiva e que você tenha componentes pré-prontos, né? Então ele carrega muito HTML, CSS e JavaScript, tá? Então toda vez que você injeta o Bootstrap no seu projeto, você está carregando muito mais do que só CSS. Você está carregando muito JavaScript para os componentes dele funcionar. Também alguns CSS são bem carregados ali. Então, às vezes, você quer utilizar uma coisa
e você acaba tendo que trazer um conjunto. Veja bem, eu gosto muito do Bootstrap, eu não estou falando isso como mal. Isso aqui ajudou e continua ajudando, e eu sou muito fã do Bootstrap, já criei até temas para o Bootstrap, tá? É uma particularidade dele, não significa que ele é ruim, tá? Tudo tem o seu uso. Eu gosto muito, tá? Um front-end bom não é um front-end que defende uma tecnologia e mete pau em outra, guarda isso. Front-end bom é aquele que explora o que todas têm de melhor para oferecer. Para mim, tanto o Bootstrap quanto o Tailwind são muito bons, porém, chega um momento ali que eu vejo que eles se diferenciam em objetivos diferentes. Para de ser defensor de tecnologia, tá? Usa o que elas têm de melhor para oferecer. Então, o Bootstrap ele acaba carregando muitos que a gente chama de vieses, né, para o nosso front-end, né? Então, você não tem só um CSS, você tem muito HTML ali, muito JavaScript embutido. Não à toa, quando eu olho lá no Bootstrap, tá? Você pode ver que ele carrega ainda, né, muito bundle ali de JavaScript, tá? O que não é ruim. Antigamente o Bootstrap ainda estava preso ali ao jQuery, e depois de um momento ali na versão 5.0 ele fez uma limpeza, agora ele trabalha só com JavaScript Vanilla, isso tornou ele muito mais rápido, muito mais compatível com muitas coisas e menos amarrado com o passado. Então, assim, ele tá muito bacana. Porém, surge a necessidade ali no front-end, ainda mais que o front-end criando muito mais responsabilidade. Se você já está se aprofundando em front-end, você já deve ter percebido que o front-end está existindo quase que um submundo dentro do front-end ali de responsabilidades, né? Agora você consegue tem até o conceito de BFF, né? Que é Back-end for Front, né? Você tem um conceito de back-end no front-end, então você tem lógica, o CSS agora você consegue declarar variável, você consegue fazer alguns controles que antigamente você só conseguia fazer com a ajuda de JavaScript só com CSS, sabe? E pós-processadores. Então, assim, o front-end ele ganhou muito mais responsabilidades, tá? E o que isso acabou gerando necessidade? O front-end ele acabou gerando necessidade de você deixar cada vez mais apartado as coisas, tá? E alguns projetos, até mesmo para você conseguir construir alguma coisa menos enviesada. E aí é onde o Tailwind ele se diferencia do Bootstrap, tá? Então, lembrando, no Tailwind e Bootstrap não existe a conversa de um ser melhor do que o outro. Eles servem um objetivo em comum, que é te ajudar na estilização do seu projeto, porém chega um momento que os dois ali eles tomam caminhos diferentes, onde o Bootstrap está focado ali em te trazer componentes, né, pré-prontos, ou seja, algumas coisinhas ali prontas ali para você utilizar, enquanto o Tailwind ele foca mais nessa parte de ser como se fosse uma grande folha de estilização ali, short, tá? Então, com poucas chamadas, você chama partes bem grandes ali de CSS, tá? E aí, o Tailwind, ele é uma ferramenta, assim, que muita gente olhou torto, falou que o Tailwind ele polui o CSS, mas a verdade é o seguinte, o Tailwind, ele já é realidade no mercado. É muito comum hoje em dia, você pode pesquisar, você vai abrir uma vaga, tem muita vaga que pede Tailwind, tem muita vaga que já está pedindo Bootstrap Tailwind. Felipão, precisa me desesperar? Não, não precisa. Eu diria que se você está utilizando bem se você já está utilizando bem o Bootstrap, quando você for migrar para o Tailwind, vai ser um instalar de dedos, tá? Não, você vai ter um dia ali para você entender ali como ele funciona, mas você não vai perder produtividade, tá? E quais são as particularidades do Tailwind? Primeiro, é que todo o conceito dele é nessa ideia de você ser modularizado. Então, até a instalação dele, ele deixa uma instalação própria para algum framework que você está utilizando. Vou utilizar com um projeto com um Vite. Então, olha só, ele vai te falar, né, para como você cria um projeto passo a passo e vai colocar no conteúdo ali, você vai dizer para ele o que você está utilizando. Ele não vai ter sobrecarga ali de conteúdos, tá? Então, ele sempre vai ser alguma coisa focada para você criar o seu projeto ali. Então, ele tem uma única responsabilidade, te ajudar no seu system design ali com CSS. Ponto. Ele se propõe em ser bom nisso, tá? Então, você pode colocar os plugins de acordo com o que você gosta, pode colocar temas junto com ele, mas sem carregar nada enviesado. E aí, quando a gente fala na utilização prática do nosso Tailwind, né? Que a gente cai até nesse outro site aqui, que é o Tailwind UI, né?
onde a gente tem também muitas demonstrações de componentes dele ali, mas deixa eu voltar antes ali na nossa documentação, vou clicar aqui na parte de docs aqui, antes da gente cair lá no mundo dos componentes, que ali a gente já cai em um outro mundo, tá? Então, o que ele tem aqui, ó? Quando eu vou chamar alguma coisa, ele me dá uma maneira abreviada de eu escrever o meu CSS. Então, olha bem, não é que o Tailwind ele vai enviesar o seu front-end igual o Bootstrap. Ele vai fazer o quê? Ele vai te permitir escrever menos CSS para trazer mais coisa. Eu vou voltar lá no meu projeto VS Code, isso vai fazer sentido. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem que colocar, ó, por exemplo, aqui no meu feed grid, tá? Aqui, ó, tá vendo nesse grid aqui? Ele tem um margin top, tá? De 10 pontos. O que eu faria sem o Tailwind? Eu teria que vir aqui, tá? No meu page, tá? Então, vou vir aqui no meu page. E aí, o que eu tenho que fazer? Poxa, eu teria que criar... Ó, repara que eu nem tenho arquivo de CSS e estou estilizando o meu projeto, tá? Eu teria que vir aqui, criar um arquivo style.css, teria que colocar aqui, né? Pegar o nosso elemento através de algum seletor, então teria que colocar uma classe nele aqui, ó. Então, poderia chamar toda vez que eu pegasse... Vamos colocar uma classe aqui, então vamos colocar um class... vamos colocar um ID aqui, só para não misturar ali com a classe, tá? Então, vamos dizer que eu coloquei isso aqui como conteúdo geral ali. Então, vamos colocar aqui como main section. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse main section aqui, tá? Vamos referenciar ele como ID e colocar margem, tá? Traço top, aqui 10, tá? Como a gente já viu isso em 1 zilhão de projetos. Olha o que o Tailwind faz, tá? Obviamente que eu teria que importar o arquivo aqui também, tá? Só de eu colocar mt-10, olha só, vou só passar o mouse aqui, ó. Olha o que ele está fazendo por trás. Ele está colocando o meu margin top, tá? Porém, além disso, ele está se preocupando com o quê? Ele está se preocupando com a parte da responsividade. Então, ele nem está utilizando o pixel. Ele está utilizando o REM, tá? Que é uma outra unidade de medida. Isso aqui dá um equivalente a uns 40 pixels, se fosse convertido. Ele já traz isso aqui, ó. Tá vendo? Então, ele já me traz de brinde o quê? Só de eu colocar aqui, ó. E, ó, eu tenho vários outros, ó. MT, traço. E aí eu tenho aqui, ó. Ó, tem o margem de 0, margem top aqui de 4 pixels aqui, já em REM, tá? Convertido. Então, o que eu estou ganhando de brinde? Ele está me ajudando a construir um layout mais responsivo e escrevendo pouco CSS aqui, eu já estou criando meu design system aqui. Então, por exemplo, aqui, eu queria que ele tivesse 20 ali de altura, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco o MT5, tá? Onde ele está colocando 1.5 de REM, colocando 20 pixels. Eu não tenho que me preocupar em ficar fazendo conversão de REM para pixel nem nada. Ele já vai me dar de brinde isso aí, né? Ele vai abstrair para você essa parte de estar calculando essas unidades de medidas, tá? Principalmente quando a gente está construindo layout responsivo, o ideal é que a gente sempre trabalhe ali com unidade de percentuais, com REM, então ele te ajuda muito nessa parte, tá? E qual que é a próxima parte? Esse cara aqui, ele tem um único propósito, que é fazer o margin top e ponto, tá? Então, diferente do Bootstrap, onde algumas classes elas carregam várias coisas e você fica meio que rendido a algumas coisas do Bootstrap, no Tailwind, você pode compor o seu layout da maneira que você quiser, tá? E outra coisa que é importante aqui de falar é que eu consigo trazer até mesmo algumas coisas que tem eventos ali, tá? Dos nossos pseudo-seletores. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o avatar, tá vendo? Sabe aquele efeito de hover que eu tenho aqui, ó, quando eu passo o mouse? Eu tenho dentro do Tailwind esses efeitos também. Olha só, ao invés de eu escrever tudo isso aqui de CSS, ó, eu consigo ver o que o Tailwind está fazendo por debaixo dos panos. Então, por exemplo, eu quero deixar ele animado, ele quero dar um animated, eu consigo jogar isso aqui no Tailwind. Eu quero deixar ele totalmente arredondado, com border radius ali. Então, eu já tenho um radius full aqui, tá? Um rounded full, né? Quero, putz, Felipão, mas eu quero passar uma unidade de medida específica que o Tailwind não tem. Ele também me permite customizar, tá? Eu consigo passar aqui, ó, entre colchetes aqui, uma unidade de medida específica, se eu quiser, tá? Então, tudo isso aqui, o que ele está fazendo? Ele está abstraindo o CSS para você.
Então, com um conjunto de classes pré-prontas do Tailwind, eu consigo compor qualquer layout, tá? Então, ao invés de eu escrever tudo isso aqui de CSS, eu só chamo essa classe aqui e já coloco esse cara aqui. Além do mais, ele permite, tá? O Tailwind, ele permite você fazer extensões para ele, tá? Felipe, como eu faço uma extensão para o Tailwind? É só escrever CSS, CSS, né? Você consegue criar ali, tá? Classes para trabalhar em conjunto com o Tailwind. Você pode criar suas classes para trabalhar em conjunto com o Tailwind. Então, o que você consegue fazer? Você consegue criar temas ali, tá? Então, por exemplo, eu consigo definir um padrão ali de hexadecimal, que é onde eu chamar ele, junto com o Tailwind aqui, ele vai substituir por isso. Eu posso definir ali padrões de font families ali e dar apelidos para elas, que depois eu só chamo por esse nome. E eu consigo definir, criar, basicamente é como se você tivesse um framework que te ajuda a criar um framework, tá? Ou biblioteca. Eu defendo que o Tailwind ele já é um framework, tá? Não uma biblioteca, mas eu não vou entrar nessa discussão com você hoje, tá? Mas tudo que você consegue fazer com o Tailwind, você consegue também incrementar ele. Então imagina que você pudesse, de uma maneira fácil, dar mais superpoderes para o Tailwind, criar plugins para ele só utilizando CSS. Então você consegue criar um padrão para o seu layout do seu sistema inteiro e depois chamar só por esses apelidos aqui, né? Ou como a gente chama de alias, né? Que são apelidos para você chamar um conjunto de CSS depois. Então isso por si só é maravilhoso, tá? A Nicole falou uma coisa que é muito interessante e isso aí o pessoal usava muito antigamente. Eu ainda vejo que era ter um arquivo nos projetos que era o Global CSS, tá? Antigamente, antes de mundo de framework, essas coisas, tá? Era essa mesma ideia, né? A gente tinha um Global CSS, que ele era basicamente um pool de estilizações, né? Ou às vezes alguns times chamavam de úteis CSS, nossa, onde você tinha um CSS gigantesco com um monte de coisas, tá? E no mundo de hoje em dia, tá? A gente tem o Tailwind que faz de uma maneira muito mais organizada, tá? Eu gosto muito desse mundo, principalmente porque você não fica amarrado com ele, você consegue estilizar o Tailwind. Felipão, eu queria que o Tailwind tivesse ali um padrão para chamar fontes. Você consegue escrever só escrevendo CSS, tá? Então, isso é um mundo da modularização, onde você consegue começar a repartir ali o seu front-end por responsabilidades. Então, eu tenho o Tailwind ali somente com a responsabilidade de design system, para você estilizar ali o seu sistema, e não mais a nível de componentização, tá? E eu também consigo dizer para ele como eu gostaria de ter apelidos para o meu CSS. Consigo criar o meu CSS e dar apelidos para ele, criar alias para ele de maneira muito mais fácil. E além disso, obviamente, tá? Você tem uma série de plugins de Tailwind criado pela comunidade, tá? Eu consigo criar o meu padrão de projeto no Tailwind e compartilhar com o meu time, consigo compartilhar com outras pessoas, tá? Eu consigo praticamente criar o meu próprio framework, a minha própria biblioteca em cima do Tailwind e compartilhar com outras pessoas. Então, assim, tem vários temas de Tailwind surgindo. E por que as empresas estão adotando ele? Justamente, primeiro, por ele ser uma coisa modularizada e por você poder criar o seu padrão em cima dele. Assim como aqui no exemplo que você vê aqui no site aqui, você consegue criar os seus areas. Então eu consigo, por exemplo, criar um padrão de blue com hexadecimal que toda a empresa utiliza. Então não importa se você está programando aí da sua casa ou alguém está programando lá do México. Se eu estou utilizando o Tailwind com o mesmo arquivo de configuração que você, toda vez que eu digitar blue, vai ser exatamente aquele hexadecimal que nós definimos no nosso projeto. Então, esse, assim, por si só, é o motivo pelo qual o Tailwind ele tem ganhado muita força, tá, no mercado. A gente tem visto cada vez mais ele ganhar ali uma participação notória, assim, em projetos com Bootstrap. E sim, se você estivesse perguntando, é possível você utilizar o Tailwind e o Bootstrap no mesmo projeto. Eu, Felipe, recomendo, sinceramente, não, seu projeto. Se a ideia dessas duas ferramentas é padronizar ali o seu desenvolvimento junto com o CSS, se você tem duas coisas, você não tem um padrão, né? E aí eu acho que começa a ficar muito salada. Mas sim, se você tem essa dúvida, sim, você pode utilizar os dois ao mesmo tempo, tá? Outra coisa que o Tailwind tem são os presets,
tá? O que são os presets? Se você já se aventurou um pouco mais no mundo ali de padronização, já deve ter ouvido falar muito dos lints, né, dos fixes ali que tem, né, para o mundo do JavaScript, para o .NET, para o Java. E o Tailwind, ele tem esses padrões, né, ou seja, esses presets. Sabe quando você vai lá no seu Instagram, aí você escolhe um filtro e aí ele já deixa meio que num preset de cores ali? A ideia é mais ou menos a mesma, só que para configurações de Tailwind. Então você consegue já pegar um preset ali de configurações que tem vários publicados na internet, tá? De você já pegar e já utilizar um preset, literalmente com uma linha. Você só vai vir aqui no arquivo de configurações dele, dar um require e falar qual preset você está utilizando, tá? Isso por si só. Então eu consigo, por exemplo, utilizar o preset aqui ele deu um exemplo aqui, Fictix, da Acme Corp, aqui. Então eu consigo utilizar todo aquele preset, carregar todo o preset com uma linha só para o meu projeto. Você consegue criar o seu preset. Então, assim, aquela ideia que você tem lá de filtros do Instagram, sabe? Que você escolhe o filtro lá para tirar aquela fotinha marota do seu café da manhã, que eu tô ligado que você faz isso. Então, você consegue ter isso agora no mundo do front-end, o que traz muito mais facilidade. Como o front-end ele está ganhando muito mais responsabilidade para um desenvolvedor front-end em 2023, essas dicas de produtividade, para mim, elas são assim essenciais. Então, a regra é você conseguir fazer mais por menos, o que não mata a necessidade de você entender o que está acontecendo por debaixo dos panos, de estudar CSS, HTML ali e o JavaScript, tá? Deixa eu olhar o chat aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Lembrando aqui que eu estava falando dos colchetes, né? Você não precisa ficar amarrado ao Tailwind, tá? Tudo que eu passo pelos colchetes eu consigo customizar. Então eu consigo passar um hexadecimal personalizado por aqui, tá? Tudo que eu passo entre colchetes aqui, ó. Então, por exemplo, 6 pixels aqui que eu passei. O que é? É um padding de 6 pixels, tá? Mas ele também tem, ó, quando eu coloco P traço, ele tem, ó, várias coisas aqui, ó. Então ele tem, ó, o padrão de cores aqui, ó, já na escala. Eu tenho os borders, tá vendo, ó, padronizados aqui, ó, para deixar um border purple. Então, assim, ele traz padronização para o seu layout ali. E aí sim a gente está conversando não só de estilização, mas a nível de design system, né? Para você ter cuidado com o padrão de sistema da sua aplicação. E respondendo, eu vi que uma pessoa perguntou aqui. Sim, o Tailwind você consegue utilizar em projetos sem biblioteca nenhuma, só com HTML, JavaScript, CSS puro, você consegue utilizar. Sim, você também consegue utilizar o Tailwind com Angular, com Vue, com qualquer um desses outros, com Lit, com Svelte, tá? Ele não está amarrado a nada. A ideia dessas ferramentas especializadas é isso, é você modularizar o front-end. Então ele tem a responsabilidade de estilização e design system ali, você pode utilizar com qualquer coisa, inclusive com HTML puro e Tailwind por si só já dá para você fazer um projeto muito massa, tá? Em pouquíssimo tempo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui, né? Usar 3 bibliotecas CSS. Nossa senhora, aqui você assinou um tratado de loucura, assim, interna, tá? Não, além de não minificar, ainda vai usar 3 bibliotecas CSS. Não tem padrão. O padrão é não ter padrão, é loucura, tá? Vamos ver o que mais aqui o pessoal está falando aqui, tá? Até com React Native. Você consegue, tipo assim, ele é muito versátil, tá? E outra coisa, uma coisa que eu tô gostando muito do Tailwind é que ele tem evoluído muito rápido. Assim, o Tailwind, ele sabe ouvir a comunidade, tá? Isso, para uma ferramenta, para nós, que trabalhamos muito também com front-end, isso é muito bom, tá? Então, por exemplo, quando eu clico aqui em Showcases, você consegue ver, por exemplo, olha só quem tá aqui, ó. Vocês conhecem essa ferramenta aqui, ó? Esse tal de chat GPT? Já ouviram falar dessa ferramenta aqui? Eu acho que já, né? Tá pouco conhecida agora. Então, assim, isso aqui é um exemplo de ferramenta ali com Tailwind, tá? O Shopify também você tem. O Loom também, que é uma outra ferramenta muito conhecida, tá? Ó, essa landing page aqui, ó, que é a onde fica o rank ali da Netflix, tá? Então, assim, ele não é uma ferramenta que vai enviesar o seu front-end. Quais são as reclamações que muita gente tem feito? Tá? É que o Tailwind ele deixa o seu HTML poluído. Essa é uma das reclamações que o pessoal tem feito. Tá? Mas ele deixa poluído. Assim, isso é verdade, porém tem técnicas para você utilizar
o Tailwind, tá? Eu não é o foco dessa live, mas se você gostou desse conteúdo e gostaria de ver um conteúdo 100% focado em Tailwind, até para trazer técnicas ali de como utilizar o Tailwind, a gente de repente construir um clone de alguma coisa do zero, só utilizando o Tailwind, tá? Deixa aí no chat, aí marca lá depois, né? O pessoal da DIY, eu falo, queremos uma live de Tailwind com o Felipão, e aí eu vejo se vocês quiserem de fato, a gente pode fazer isso. Mas assim, ele traz uma premissa nova para o mundo do front-end, que é fazer mais por menos, sem enviesar o seu front-end, sem te deixar amarrado em nada, tá? Então esse é o foco aqui do Tailwind. Deixa eu voltar para o chat, antes de eu voltar aí para a gente ir para o próximo tópico, tá? Bom, o Marcos falou assim, só dar uma quebrada nas linhas. Sim, eu gosto de dar uma quebrada nas linhas assim, porém, algumas empresas, tá? Já vou abrir meu coração para você. Algumas empresas, elas não são a favor disso aqui que eu estou fazendo, tá? Tem lugar que vai olhar e vai falar que isso aqui é legal, porque fica legível, mas tem empresas que usam links modificados ali, onde eles jogam tudo isso aqui numa linha só, tá? Vai de empresa para empresa. Eu prefiro quebrar assim, para mim fica muito mais visual, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, um MT3, tal, assim, quando é pouca coisa, tá? Eu gosto de fazer isso. Eu sei que tem empresas que também fazem isso, mas eu já vi, tá, casos de pessoas que não adotam isso aqui por padrão, tá? Mas aí é aquilo, é gosto. Como é uma ferramenta relativamente nova, eu acredito que o mercado está passando por um processo de amadurecimento de como utilizar e de boas práticas ali dentro do Tailwind, tá? Então tem muita coisa aí que a gente vai ouvir falar de Tailwind e Vite, tá? Eu surgi no Bootcamp de Freelancer só com Vite. Eu topo, hein? Tem muita coisa para falar, tá? E como fica a classe do Tailwind visto do Developer? Isso é legal. Vamos lá. Felipão, fiz o meu layout utilizando o Tailwind. Fui lá, meti um Tailwind a dar com pau lá no meu front-end. Como que ele fica na hora que eu vou debugar esse código, né? Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, botão direito, inspecionar, tá? Muito legal. Obrigado, viu, Nicole? Tá enriquecendo aí a nossa live aí, tá? Então, ele não passa por um processo de conversão diretamente, tá? O que isso significa, né? Algumas ferramentas ali, quando a gente trabalha ali com CSS, quando você vai ver, ele vai lá e substitui, né, aquelas classes, né, no pós-processamento, pelas classes específicas ali, né, do que você está utilizando, né? Então, por exemplo, se lá ele está tipo SM-10, e aí quando você vai ver lá no Tools ali, ele substitui ali e deixa um monte de estilização aqui, às vezes até inline, né? Algumas ferramentas eu acho meio nojento. O Tailwind, ele não faz isso por padrão, tá? Quando você vai lá no DevTools, você ainda vai ver as classes ali que você está utilizando e vai ver a estilização que ele está carregando ali do lado, tá? Tem prós e contras nisso, tá? Eu não gosto muito quando essas ferramentas de estilização de jogo online não tá me vindo nenhuma na cabeça agora que faça isso. A maioria que eu vi eles já migraram. Quando eles transformam o CSS para jogar tudo CSS inline, isso é horrível. Eu lembro que ali quem estava fazendo muito nessa medida ali era o Blazor, mas não sei se ele ainda faz isso, que é ali junto com o ambiente.NET, então nem vou enviesar a live com isso, tá? A gente tem outras também que eles jogam ali as classes CSS ali, eles jogam inline, mas eles jogam ali de uma maneira mais organizada. Então ele não sofre um processo de conversão, tá? Quando você for ali para o seu DevTools, você vai ver exatamente as mesmas classes. O que é ruim de um lado, porque você vai ter que consumir ali esse carinha aqui como se fosse o Tailwind, tá? Então você tem que estar com o Tailwind na cabeça aqui. Então você vai ver aqui que ele carrega algumas coisas até que é desnecessária aqui no DevTools, tá? Então você vai ver que ele carrega algumas configurações que são default, tá? De maneira desnecessária, tá? Não que o CSS padrão não faça isso, tá? Mas eu sinto que ele carrega muito mais coisa, tá? Sendo sincero. Porém, em contrapartida, quando eu vou analisar aqui, ele é muito dev-like ali, né? Ou seja, o mesmo ambiente que eu estou vendo em produção é o mesmo ambiente que eu vou ver no ambiente de dev, tá? Então, se eu confrontar o que eu estou vendo aqui, é a mesma coisa que eu vou estar confrontando aqui, tá? No meu editor de código. Mas é aquilo que eu falei, tem seus prós e tem seus contras, tá? Mas obrigado, Nicole, por estar enriquecendo aí
a nossa live. Vamos lá, a Cristina fez uma outra pergunta aqui, que ela foge um pouco do tema aqui de produtividade, mas que eu acho muito legal de falar do ecossistema React, e aí eu vou até abrir aqui o site do React para a gente conversar. Opa, isso aqui é uma outra coisa. Esse site que eu abri por engano, mas eu gosto muito também, que é para você transformar SVGs em componentes React. Eu gosto muito dele, fica só uma dica à parte aí. Tá? Mas vamos lá, até para responder a dúvida da nossa amiga. Qual é o mais utilizado, o Redux ou o Contest API? Tá? Então vamos lá. Ambas as ferramentas ali, elas resolvem uma mesma situação ali, que era o nosso problema ali de ter um controle maior ali, principalmente quando a gente falava a nível global, de ter a gente controlar o storage ali dos nossos componentes, né? Da gente estar compartilhando ali informações ali de um componente para o outro ali, de você fazer de uma maneira muito mais organizada. Antigamente, o React ele não tinha uma medida própria dele, tá? Então era muito comum a gente ver o Redux e outras variações do Redux. Então a gente tinha muita coisa, tinha um Recoil também, acho que o Recoil ainda é ativo, tá? A gente tem um Recoil. Tá? A gente tinha um Recoil também, tá? Ele ainda existe, tá? E ele tem a mesma premissa, né? De ser um state management, ou seja, ele de controlar ali estados ali de aplicações de React de uma maneira mais fácil, tá? E o que acontece? A gente criou um legado por conta do React não ter isso nativo por um tempo, a gente começou a criar dependências dessas outras ferramentas, tá? Então, sim, hoje eu ainda recomendaria, pelo menos o Redux, você saber como funciona. Se você quer ser um desenvolvedor ali dentro do ecossistema React, eu considero sim válido, por enquanto, principalmente para dar manutenção em projetos, porque sim, ainda é muito utilizado o Redux, tá? Porém, se você pegar qualquer projeto que foi construído recentemente, o pessoal dá a preferência pelo Contest API. Por quê? Primeiro, por ele ser uma coisa ali que já está dentro do ecossistema React, tá? Então, se eu vier aqui dar um contest, vamos dar um React Contest API aqui. Eu vou entrar aqui na documentação legada, isso aqui é a documentação antiga do React. Por conta dele estar mais dentro ali do ecossistema do React, o pessoal acaba preferindo utilizar ele, tá? Só que assim, não mata o legado que a gente construiu com o Redux, tá? Antes disso existir. Então sim, o que eu recomendo, se você não sabe nenhum, aprende com o Contest API, tá? E só vai parar para aprender com o Redux ali, caso você tenha necessidade, tá? Porque muitas vezes você vai, Felipão, não trabalho na área. Aí você vai lá, vai trabalhar, você nunca vai ver Redux na vida. Aí você estudou 40 horas de Redux para nada. Não que você precise estudar 40 horas de Redux, tá? Inclusive, se você gosta desse tema e quer se aprofundar mais de React, a gente pode trazer uma live com esse tema aqui, tá? Mas eu diria hoje, se você tem que optar por uma, opte sempre pela Contest API, tá? Para ela estar dentro do ecossistema ali. E caso você precise para dar manutenção em algum projeto, e olha que loucura que eu vou falar, mas hoje em dia existe projeto legado de React, tá? E esse é o momento do mercado, tá? Então o mercado está olhando ali muito pro contexto API. Vamos ver lá. Boa, acho que ele já implementa um reset CS assim. Ele traz isso também aí, isso é bem legal. Eu ainda prefiro fazer o meu reset CSS manual para ter mais controle sobre ele, tá? Isso aí eu gosto de ter controle sobre as coisas. Deixa eu ver se o pessoal tem mais dúvidas aqui, antes de eu continuar aqui. Boa, acredito que eu já respondi as principais dúvidas aqui que o pessoal está falando. React. O que está acontecendo no mundo do React, tá? Antigamente, o que estava acontecendo? Você estudava React e aí começou a surgir o Nest, né? Que é justamente para você conseguir fazer algumas renderizações sem você estar batendo lá no back-end toda hora, né? E aí começou a surgir o conceito de back-end for front, né? Então, o que está acontecendo no mundo do front-end? Para você ficar atualizado com o mercado, tá? O front-end, ele está ganhando mais responsabilidades, e responsabilidades que antes eram lá do back-end, tá? E aí, com isso,
você tem mais liberdades ali no front-end, porém, você tem mais coisas para fazer no front-end e, obviamente, mais coisas para estudar. Então, hoje, quando você começa um projeto React, tá? Ele vai te indicar, ele ainda te indica ali, porém, ele vai sempre te indicar a iniciar um projeto React, só que não mais um projeto React puro. Ele sempre vai te indicar você iniciar o projeto React com um outro framework, tá? Então, vamos dizer assim que agora que o ecossistema do React ele está criando uma dependência de frameworks, o que, por um lado, deixa o front-end, sim, mais complexo, é mais coisa para estudar, porém, ele deixa mais prático na hora de utilizar. Isso não tem como negar. Então, toda vez que você inicia um projeto novo do React, na documentação oficial, ele vai te pedir para tomar 3 caminhos, tá? O primeiro é o do Nest, tá? O Nest JS, e não confundir com Nest, com S, que é outra tecnologia, tá? O Remix, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dele, ou o Gatsby, tá? Então, toda vez que você criar um projeto React agora, ele pede para você tomar essas 3 decisões. Você vai criar um projeto React? Legal, tá? Então, você está utilizando a biblioteca do React, utiliza também um desses 3 frameworks aqui, tá? Então, ele já indica e você já consegue fazer isso com um comando, tá? Então, por exemplo, create remix, create Gatsby, tá? Ou até mesmo ali pro native ali, né? Create, ele indica o expo, tá? Hoje em dia, de verdade, assim, eu não consigo trabalhar com o React Native sem o Expo. Eu acho que ele traz muita facilidade e o Expo está evoluindo numa velocidade absurda, tá? Mas vamos focar aqui no React para web, tá? Então, o Nest, tá? Que é justamente para você criar aplicações full stack no front-end. Olha que loucura. Então, você consegue criar todo um processo ali de rotas e de componentes mais inteligentes ali e que são renderizados e até mesmo que eles têm boa parte da lógica deles do lado do cliente, tá? O que isso te dá? Te dá mais velocidade ali na hora de ter front-ends que são... Sabe aqueles front-ends que são ultra carregados, que tem um monte de coisa e acaba deixando lento? Então, assim, o Nest, ele é o projeto que veio para resolver isso. Então, você tem menos chamadas ao servidor, você consegue trazer um JavaScript, um JSON maior ali, imagina o seguinte, imagina que seu usuário toda hora ele tem que ficar fazendo uma consulta lá no back-end e trazer uma parte de um JSON de lá, tá? Se você consegue trazer um JSON estático ali para a sua aplicação, tá? E você tem um componente que ele sempre está consumindo aquele JSON que você já trouxe estático de uma maneira ali estratégica, tá? Então você não precisa ficar indo lá no back-end toda hora. Então você consegue resolver isso. Mas claro que o Nest por si só ele não parou aí, ele começou a criar uma outra série de coisas. Então, um modelo de rotas, tá? Então, nessa ele veio para resolver um problema simples, que foi esse que eu te falei, e agora ele é um outro ecossistema por si só, tá? Então, você tem algumas estratégias de renderização, igual eu estava te falando, né, de estática e dinâmica, tá? E assim, de verdade, ele anda muito em conjunto com tudo que você já aprendeu ali em React. Então, eu recomendo você aprender React assim, fica tranquilo, não utiliza nenhum outro framework à parte, aprende o que é um componente, aprende ali a criar uma rota, e depois você pode partir para uma dessas sugestões dele, tá? E o Nest, tá? Você consegue basicamente criar aplicações ali que vão trabalhar ali muito em conjunto com o mundo do back-end de uma maneira muito mais fácil, tá? Felipão, mas eu tenho mais coisas para estudar. Você tem mais coisas para estudar, mas você tem muito mais poder de fogo na mão. E diferente do que tem muita gente que prega, eu não sei quem começou a pregar isso, mas eu vejo muita gente falando isso, ainda mais no YouTube, eu acho um pouco de desinformação. Se eu criar uma aplicação com o Nest, eu sou obrigado a publicar na Vercel? Não, tá? Você não tá preso a Vercel, tá? Eu não sei porque a galera tá distribuindo isso aí, mas não, você não fica preso a nenhum ecossistema, tá? Do outro lado, você tem o Remix, queridinho de muita gente, tá? Eu tenho brincado muito mais com o Remix, tá? O Remix, e aí eu indico, tá? Dentre os 3 que eu vou te falar, sendo sincero, eu indicaria, se você já sabe o React, partir para o Remix. O Remix, ele traz um objetivo bem claro, que é simplificar, tá? A sua maneira como você constrói websites, tá? Então, o Remix ali, ele vai trazer algumas facilidades para o seu projeto React ali, que também tem no Nest, mas sem carregar tanta coisa igual o Nest está
está trazendo hoje em dia, tá? Então, quando eu vou lá para o Remix, você pode ver também que ele é bem short. Então, ele traz uma estratégia de rotas também, uma estratégia para você trabalhar componentes, mas ele é conteúdo, assim, bem leve de você levar para o seu projeto. Eu indicaria tanto para projetos de baixo porte, quanto projetos de grande porte, sabe? Então, ele cria tudo isso aqui de uma maneira muito mais simplificada, com pouca coisa, você consegue dar mais superpoderes ali para o seu projeto React. Dentre os três, é o que eu indicaria para você, tá? E do outro lado, a gente tem o Gatsby, tá? Inclusive, se você quiser algum conteúdo, né, desses três, a gente pode fazer live, né? De repente, fazer uma live para cada um. Qual que é a ideia do Gatsby? Imagina que você tem uma landing page, que ela é estática, ou até mesmo um blog, que você tem que entregar sempre os mesmos conteúdos. Eles não têm variação, não tem que ficar passando muito parâmetro, nem nada. Você consegue criar uma página que ela é dinâmica, ao mesmo tempo que todo o conteúdo está estático no seu front-end. Felipão, a cabeça explodiu. Ou é dinâmico ou é estático. Ou você assobia ou você chupa a cana. Não tem os dois, tá? Não existe. Então, qual que é a ideia dele? Ele vai renderizar todo o conteúdo do lado do front-end. Então, imagina um blog, ele vai trazer toda a renderização do blog, só que quando você clicar em um artigo, por exemplo, uma postagem daquele blog, ao invés dele bater lá no back-end, pedir alguma coisa, ele já vai ter todas as informações do lado do front-end. Então, eu recomendo isso aonde? Em aplicações estáticas, tá? Que você não tem que ficar passando muito parâmetro, não tem chamada para API, tá? Então, quando você não tem chamada para API, então, por exemplo, sites de case, landing pages, sites de demonstração, sites de documentação, blogs, tudo isso eu indicaria você utilizar o Gatsby, porque o seu client, o seu front-end, ele vai ficar totalmente independente, ele vai ser entregue uma única vez pelo back-end e não vai mais ser acessado. Então, tudo que você vai ter, ele vai estar guardado em estruturas de JSON, tá? Ali dentro da sua árvore de projetos, e o seu usuário vai conseguir utilizar isso de uma maneira muito mais prática, fora que seu projeto fica mais rápido. Aonde eu não recomendo você utilizar Gatsby, quando você tem chamadas para API, e aí de fato é um sistema. Então eu não recomendo você utilizar o Gatsby, tá? E, obviamente, comparado, né, com outras ferramentas, assim, a velocidade dele é absurda. Lembrando que o Gatsby, ele não é indicado quando você tem que ficar fazendo chamadas para API, tá? Vamos lá. Pessoal, a gente já está passando aqui do nosso horário aqui, então a gente está indo aqui para os nossos finalmente, tá? Eu espero que você tenha aproveitado e entendido aonde está indo o ecossistema do React, tá? Então tem muito mais coisa para a gente falar. A gente sim poderia falar do GraphQL, que traz ainda mais responsabilidade para o front-end, e a combinação de, por exemplo, um projeto Vite com Tailwind, Nest, GraphQL, assim, tem muito assunto para falar, mas o nosso objetivo hoje aqui era justamente você entender para onde está remando o mundo do ecossistema do React e trazer essas ferramentas de produtividade.